Mais uma vez estou aqui para a gente conversar sobre a palavra de Deus. E hoje eu quero te trazer uma mensagem sobre condenação. Nós, como mulheres, temos sempre muita condenação contra nós, principalmente nós que temos os nossos filhos. E porque hoje, na nossa vida, as responsabilidades das mulheres são inúmeras. Nós temos que gerir bem nossa casa, nós temos que cuidar dos nossos filhos, nós temos que alimentá-los, nós temos que cuidar das suas roupas, nós temos que ver se eles fizeram as tarefas, nós temos que manter a nossa casa limpa. Ou seja, nós temos que provê-los em todas as coisas e ainda prover o sustento para as nossas casas. Sim. E tem um detalhe, nessa provisão de todas as coisas também está a provisão espiritual. Principalmente para aquelas que não têm o sacerdote do lar. Então, é muito complexa essa situação porque nós temos que ministrar ao coração dos nossos filhos de dia em dia. E nem todas podem ter a oportunidade de estar, o tempo todo com seus filhos. E isso traz muito peso ao coração, porque antes o homem era o provedor da casa, o protetor e o sacerdote do lar que ministrava a palavra. E quando este homem vai embora, ou quando este homem não se posiciona e não quer assumir as suas responsabilidades, então essa é mais uma responsabilidade que cabe à mulher. E como nós conseguimos ser homem na nossa casa? É possível eu suprir o papel masculino na minha casa? Não, querida. Você não pode. Mas o que a palavra de Deus diz lá em Gálatas 3? Que nós podemos nos revestir de Cristo Jesus. Revestir. Então, nós temos que nos conectar com quem? Com o Pai. Então, nós temos que ler a palavra com os nossos filhos todas as manhãs. E nós temos que orar por eles e ensiná-los a orar. Eu quero falar com vocês que Deus me oportunizou estar com os meus filhos pela minha profissão e de diversas maneiras. Ele oportunizou que eu estivesse mais em casa. E agora estou indo para outras coisas na minha vida. E para viver de uma outra forma, em que eu estarei mais tempo fora de casa. Como muitas mães, o tempo todo estão fora dos seus lares, provendo sustento, ajudando no suporte financeiro da família. E então, até a minha filha falou assim: mãe, mas você não vai estar mais aqui para mim? E eu disse: minha filha, eu sempre estarei para você. E hoje eu deixá-los na escola, depois de nós termos ouvido a palavra, depois de nós termos orado, porque eu vou daqui até lá orando com eles, os abençoando, os capacitando para estar diante do Senhor e das pessoas, os revestindo, pedindo proteção de anjos. E então eu estive aqui. E quando eu estava voltando, o Senhor falou comigo: que proteção há em muros altos? E eu fiquei pensando nisso. Deus me mostrou um castelo fortificado. Aí ele disse: então, você coloca o seu filho dentro do castelo. Aí então você vai colocar uma armadura nele. Mas aí o inimigo pode trazer o veneno. E eu disse: Deus, que coisa é essa? Que coisa é essa?
Então eu tá no castelo, tá com a armadura, mas o inimigo ainda traz o veneno. E ainda pode morrer. Então não existe. Então o Senhor falou quem eu sou. Quem eu sou. Então veio forte para mim a soberania de Deus. Não somos nós que protegemos nossos filhos. É o Senhor que vai dar o discernimento do bem e do mal. Não é porque nós colocamos ele na armadura, dentro do castelo, que ele vai estar protegido. Mas sim, porquanto o Espírito de Deus fez seu caminho nele. E que nós temos que capacitar nossos filhos a estar conectados na videira. Ensiná-los da palavra. Porque como nós combatemos o inimigo que não é de carne e sangue, que não é uma coisa material que nós possamos pegar e bater nele. O que a palavra de Deus diz? Deus nos mostra em Efésios várias formas de armadura para nos defendermos. Não é? O capacete da salvação, eu sou salva. Eu criei, eu declarei. Eu não largo a minha promessa, então eu sou salva. Aqui o inimigo não vai mais me arrastar. E a couraça da justiça, Jesus pagou o preço. Eu não serei atingida. O meu coração está firme nele. E a única maneira que você pode furar, atacar ele, porque todas essas é que eu me defendo. Não é? O sapato é para você andar no mundo. Você não tem que se esconder dentro da fortaleza. Você entendeu? Não é na fortaleza, não é nessa fortaleza física. Entende? Nós temos que andar no mundo, e no mundo tereis aflições. Mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Quem venceu? Jesus. E como é que eu venço? Como é que Jesus nos ensinou a vencer o Satanás? Que maiores tentações que Jesus passou? O que o Satanás ofereceu a Jesus foram as coisas que o diabo nos oferece, que oferece para o nosso filho. Você vai se sentir no ápice do mundo. Experimenta essa droga, experimenta isso. Vamos lá, você vai ser poderosão, agora você vai se sentir no topo, no ápice. Se joga daqui, vá correr perigo. O que é? É tipo assim, Deus cuida de mim, então eu vou acelerar ao máximo o carro. Deus cuida de mim, então não tem importância que eu coma mais do que eu devo. Deus cuida de mim, Ele sustentará todas as minhas loucuras. Não tentará o Senhor teu Deus. É isso que Jesus diz ali, ó. Como é que eu venço? Na palavra, na palavra, na palavra. Como é que o teu filho vence? Na palavra. Como é que ele bate no diabo? Na palavra. Como é que você bate no diabo? Na palavra. E aí o Senhor me deu essa palavra e eu estava vindo para casa. E eu disse, Deus, o que eu digo para as minhas irmãs? Porque tudo tem que estar fundamentado aonde? Na palavra. Se não tiver palavra, querida, se não tiver palavra, e eu estive em casa todos esses tempos, e eu não era dessas. Eu não era dessas que lia a palavra com os meus filhos. Eu falava para eles de Deus. Eu contava para eles, eu orava por eles, mas eu não incutia de ler a Bíblia. E hoje, enquanto nós acordamos para nos preparar, nós colocamos a Bíblia para ouvir. Você não tem um aplicativo desses da Bíblia, para ir lá tocando a palavra de Deus? Leva teu filho debaixo da proteção de Deus, ora com ele, faz ele escutar a palavra de Deus, porque é pelo ouvir. Não é pela academia, não é pela força, não é pela violência, não é pelo xingamento, não é pela irritação, é pelo ouvir, e pelo ouvir a palavra de Deus que vai brotar nele. Não é pelo que você fala, entendeu? Não é pelo que você fala, você pode falar até cair sua língua da boca, e as mulheres falam demais. É pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, pelo ouvir e pelo ouvir a palavra de Deus, que a fé vai crescer, que isso que você precisa que seu filho tenha vai se desenvolver nele.
Pelo quê? Pelo ouvir a palavra de Deus. Eu lembro quando eu comecei a ir na igreja. E tinha uma irmã tão abençoada que ela fazia anos que ela estava na igreja, a mãe dela ia na igreja. E ela falava palavras e eu dizia, eu quero saber isso, eu quero saber dizer essas coisas, eu quero ter essas palavras para eu sair pela minha boca. E hoje, 23 anos depois de tudo isso, eu tenho essas palavras fluem por mim, mas como? Pela prática, pela experiência com a palavra de Deus. De tanto ouvir, como é que a mãe judia faz seus filhos prosperarem, como é que elas enxertam eles lá no Abraão, como? O guri com 12, abra a mente, com 12 anos, essa mulher já falou tanto, é obrigação da mãe. Não, a mãe judia não morre de culpa, não. Que nem nós. Ela não morre de culpas. Ela simplesmente vai lá e... O guri que sabe o Pentateuco de cor, sabe de cantar o Pentateuco. Porque quando ele vai passar por aquela cerimônia lá, o que ele tem que fazer? Isso! Entendeu? E você não ensina a palavra para o teu filho? Tu já sentou e leu a palavra de Deus? Tu já colocou o aplicativo para o guri ouvir? Se tu não vai falar, então põe para ele ouvir. Vocês escutem juntos, como família, tomando café da manhã. 5 versículos ali, ó. É facinho hoje. Hoje a gente não estava na cronológica e nós estamos ouvindo Jó. Nós estamos no 5. Em 2 dias nós estamos no 5. Entendeu? Então, como que Deus faz? Deus quer fazer o seu trabalho. Mas não é o que você diz que vai fazer, que vai criar raízes no teu filho. É a palavra de Deus. Hoje, o que você sabe de Deus é porque você ouviu. Porque não é pelo ler. Não é pelo pastor pregar. Não é por nada, não é pelo louvor que quebra o jugo, sim. Mas quem é que faz? Quem é que põe músculo espiritual para resistir ao mal? Quem? É a palavra de Deus. A palavra de Deus é viva e eficaz. Ela é espada. O Espírito Santo, quando você tá, entende? Como é que Jesus fez como é que Deus fez o mundo? Haja. Olha o encajamento, haja luz, haja isso, haja aquilo. E como é que façamos o homem à nossa imagem e semelhança? Como? E quem é o verbo é Jesus, Jesus é o executor de Deus. Ai, como é que eu faço para ter dinheiros? Como é que eu faço para ter saúde? Como farei? Pois, exatamente. Palavra de Deus, palavra de Deus. Essa aqui é a voz que Deus usa. A gente assiste esses filminhos, né? Mundanos aí, em que vai lá o feiticeiro e lê o feitiço. Isso. E aí as coisas acontecem. O diabo tá debochando de quem? De Deus. Olha só, até os filhos do inferno sabem. E os meus filhos não sabem. É. Isso. Por que o filho de Deus não sabe que para tirar poder nesse mundo tem que ser aqui, ó. Aqui. Aqui tá cura. Qual é a receita do bolo? Vai lá no livrinho de receitas e vê que coloca quanto de farinha, quanto de sal, quanto de açúcar, quanto de fermento, de gordura, tudo isso. E sai um bolo, e sai um pão, e sai uma cuca, e sai as coisas. E qual é a receita para a prosperidade? É chocante? Para você? Coitada. É chocante? Cadê a sua saúde? Cadê a sua finança? Cadê o seu emprego? Cadê? Cadê a conversão do seu filho? Cadê? São milhares de promessas e você não tem nenhuma inscrita no seu coração. Porque quando você pronuncia, entra aqui, desce aqui, entra aqui, desce aqui, até a sua árvore o quê? Crescer. E quem dá o crescimento é Deus, é o Espírito Santo. Nós estamos na dispensação da graça.
da graça, do poder, da unção. Só que essa unção, ela só opera através de você se você tiver com o canal desobstruído. Como é que os povos do mundo fazem para receber o capeta? Como? Eles fazem vários processos. E então o bicho monta neles. E aí sai o quê? Poder! Agora você que é filho de Deus, como é que o Espírito Santo opera através de você? Para você sair poder por você. Como é que você abre a porta para ele entrar? Aí vem o budista, o hinduísta, ele sabe que você tem portas no seu corpo. No mundo espiritual, você tem um corpo físico, você tem um corpo espiritual. Como é que o Espírito Santo vai testificar com o seu espírito? Como é que vai ter a conexão? Como é que vai juntar isso? Vai ser pela... Então você vai falar a palavra de Deus e vai falar e vai proferir, vai proferir, vai proferir, vai proferir, vai proferir, vai proferir, até acontecer aqui e descer aqui, e então se manifestar no mundo físico. Hoje pela manhã nós temos uma reunião de oração maravilhosa de mulheres. Mulheres ungidíssimas que acordam às 5:30 da manhã. Sim, para orar, para buscar, para manifestar no seu dia o seu desejo de dar o seu primeiro, a sua primícia. Entende? O seu melhor, o seu sacrifício, a sua vontade de estar com o Senhor. Então, nós estamos aprendendo coisas extraordinárias e Deus já tinha me falado sobre isso. Então, tinha aquele homem, Labão, que ele queria roubar. Então, ele só roubava, e Deus deu uma estratégia para Jacó. Como é que você vai... Eu vou dizer para o roubador uma forma dele roubar. Não é maravilhoso? Você vai contribuir com o cara. O meu salário de hoje em diante não precisa se preocupar, porque o cara não ia pagar mesmo. E ele deu uma estratégia. Como é que Deus vai fazer essa estratégia? Quem deu a estratégia no coração dele foi quem? Deus. Porque o inimigo ele vai tentar te roubar. O seu emprego, a sua saúde, a sua finança, tudo. Os teus filhos, ele vai tentar roubar. Mas como é que você vai fazer? Você precisa do quê? De uma estratégia. Para não permitir que isso aconteça. E como é que você vai fazer isso? Deus vai te dar. Como que ele vai te dar? Através da palavra. Através da palavra. Através da palavra. Então, olha que fabuloso. Ele contribuiu com o roubador, que também não queria que ele prosperasse. Então ele disse assim, olha, qual é a melhor forma de você me roubar? Não foi isso que ele falou? Ele falou assim, olha, qual é a melhor forma de você me pagar? Aí o cara disse, puxa, esse cara vai querer pagamento. Ele disse, não, é o seguinte, você sabe que a ovelha branca dá ovelha, se eu tirar todas as outras cores, a ovelha branca dá isso, rebanho branco dá ovelha, é genética. Básico. E aí, então, vai dar o quê? Só branco, 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 branco. Se eu tirar todas as malhadas, pintadas, tirar tudo que tiver de uma pintinha preta, tira. Então, eu vou ficar só com os branquinhos. Tudo que nascer preto é meu. Salpicado, malhado, preto. Tudo que tiver uma pintinha preta é meu. O que for tudo branco é seu, ok? Aí o roubador disse o quê? Que maravilha! É isso mesmo que nós queremos. Você vai trabalhar e ser meu escravo. Só que o Filho de Deus não é escravo de ninguém. O Filho de Deus não é nem mais servo. Sabe por quê? Porque quando você vai lá em Gálatas, o que é dito? Abraão, Deus prometeu a Abraão que ele teve um filho. Quem é esse um filho? Um descendente. Quem é o descendente? É Cristo. E aí então diz assim, revesti-vos, pois, de Cristo. Oh. Agora, se você não se revestir, você quer as coisas? Como que você quer as coisas se você não se reveste? Jesus veio para cumprir o quê? A lei. E se ele veio para cumprir, ele conhecia ou não conhecia a lei? E você conhece ou não conhece a lei? Todos os dias. Você que já leu toda a Bíblia, você lê de novo e Deus te revela. O Espírito de Deus te traz assim...
Você diz assim, gente, como que eu olhei isso tantas vezes e nunca vi isso? E Deus te traz aquela revelação. E quando eu te dou uma palavra, eu leio para você uma palavra, o que acontece no seu espírito? Ele se enche de alegria. E às vezes nem ele fala com você, nem o que está falando comigo. Às vezes o pastor está ministrando uma coisa lá na frente que está indo pelo lado direito e para mim está indo para o lado esquerdo. Você diz, gente, Deus está falando outra coisa comigo. O pastor não está certo? Eu não estou certa? Não, Deus faz o que quer, como quer, em quem quer. Porque todo aquele povo está falando para esse lado, mas ele está falando com você uma coisa que você precisa. Então, você entende? Mas se você não for buscar na palavra, se você não for entrar em Deus, se você não for vestir a pele de Jesus, do sacrifício dele, se você não entender que hoje ele está pingando sangue naquela cruz por você, hoje de manhã eu devo ter pecado, eu nem sei, na minha mente eu não pequei, mas eu devo ter pecado, porque eu sou pecadora. A gente nasceu na treva. Os meus pais pecaram, os meus avós pecaram, meus bisavós pecaram, tataravós pecaram, e assim até o Adão. Todos pecaram e são carecedores do quê? Da glória de Deus. E a glória de Deus veio e se manifestou entre os homens. João fala, Jesus é o verbo. E ele se manifestou aqui cheio de graça. O que é graça? É grátis. É grátis para quem? Para quem quiser vestir a pele dele, andar nas sandálias dele, querer o que o coração do Pai quer. Jesus é o primeiro de muitos irmãos. Quem é o irmão de Jesus? Sou eu. Num tempo no Kairos de Deus, eu já estou sentada lá, diante de Deus, na glória, nos céus consagrados. Você entende isso? No Kairos de Deus, isso aqui já passou. Tanto que nosso querido irmão foi lá e viu o Apocalipse, o fim de tudo. Quando? Muito antes de eu nascer. Você entende? Então isso já passou. No tempo, na visão de Deus, todas as coisas estão manifestas. Então Deus sabe que o diabo já perdeu. O diabo ainda tem esperança, porque ele ainda não viu acontecer, mas Deus já viu. Entende? Então não esteja que nem o diabo, ansioso por aí, achando que você ainda pode fazer muita coisa. Não, você só pode fazer em Deus. Por quê? Porque a sua ansiedade, Deus já sabe o amanhã. É que nem quando você está lendo um livro. Você já leu livros? Eu sou uma pessoa que eu sou uma leitora assídua e eu gosto de histórias de pessoas, porque ali Deus fala para mim, tu tá vendo? Outro dia eu tava lendo um livro de uma história de uma moça lá. Geralmente esses romancinhos aí eu gosto de ler. E aí eu tava lendo lá e disse assim, ai, coitado, o que vai acontecer? E agora? Não tem uma saída visível. A senhora falou para mim, mas o autor já pôs o final. Você tá ansiosa por quê? O próprio autor que deu o problema, ele deu a solução. E ele faz como ele quer. Quando experimenta, escreve uma história aí, uma novelinha. E tinha o Zezinho, a Mariazinha, e tinha o vilão, e tinha os ajudantes desse, daquele. E então Deus dá o escape, não é? Na história, se não tem meia solução, o autor mata, não é? Não é assim que acontece? Aí mata, aí ele ressuscita logo ali adiante. Não morreu. Eles, puxa vida, gente, morreu. Outro dia eu tinha uma história lá de lobisomem. É fantástico, eu gosto. Porque você diz assim, gente, a mente humana é prolífica. E tinha o lobisomem era o mocinho. E ele morreu. E os inimigos fizeram uma festa. E pegaram a mulher, e pegaram o filho dele, fizeram tal, montaram todo o cenário de desgraça, de perda, de destruição, de ruína daquela família ali de lobisomem, daquele povo dos lobisomens, que era o chefão desse, tinha morrido. E aí, então, tchan! O lobisomem surgiu de novo. E ele estava muito mais forte, porque ele tinha previsto aquilo. Só que eu não previ. Por quê? Tinha apresentado o corpo do lobisomem. Levaram a cabeça do lobisomem. Você entendeu? Porque é assim que o diabo nos mostra. O diabo nos mostra como, ó, o teu sonho aqui, eu tô com a cabeça dele aqui, ó. Morreu! Não tem como ressuscitar.
Agora quem vai reinar sou eu na sua vida. E você vai ter miséria, desgraça. O que o diabo veio? Para matar, roubar e destruir. Mas quem é o impeditivo do diabo? É você saber quem te prometeu. E você jamais será digno das promessas de Abraão se você não crer como crente Abraão. É o que está lá em Gálatas. Que feitiço foi lançado na sua mente? Mas eu tô vendo, tá morrendo. Eu não vivo pelo que creio, pelo que vejo, vivo pelo que eu creio. Eu creio em Deus. A figueira não floresceu, meu trabalho não apareceu, isso aí não se consumou. Mas eu não vivo pelo que vejo. Eu vivo pelo que eu creio. E no mundo do espírito, as coisas estão sendo resolvidas. Como? Não sei, não me interessa. Mas eu sei em quem eu tenho crido. E se isso não for na sua vida para você, não vai ser para o seu filho. Porque pelo crente, quem é crente é aquele que crê. Se você não crê, você não é crente, amigo. Entende isso? A promessa é para quem crê. Não é para quem pensa que crê. Não é para quem ilustra o banco, para quem vai lá, mas não tem poder na vida. Não é para quem não experimentou. Entendeu? Como é que você sabe? O meu filho perguntou assim para mim: mãe, que gosto tem essa fruta do dragão? Eu disse, meu filho, eu não sei. Eu nunca provei fruta do dragão. Me pergunta que gosto tem uma banana. Eu sei, mas se você não experimentar com a sua boca, você não vai saber. Você entendeu? Se você não começar a ver milagres de Deus, diz, Deus, eu preciso da tua manifestação. Eu preciso do teu milagre, porque eu tenho que ver. Por quê? E aí, então, aquele cara com aquele bando de ovelhas brancas. Ele estava sentado olhando para aquilo, como é que vai ser? Então veio a constatação, porque ele estava com os olhos postos em quem? Nas ovelhas? Ou estava com os olhos postos naquele que podia reverter a situação? Então o Espírito deu estratégia, Deus deu estratégia para ele. E ele foi lá e pegou aqueles galhos pretos. E então ele fez listras. E por dentro o galho era branco. Então ele começou a riscar. Riscados e salpicados e malhados, aquele negócio todo. E ele colocou aonde os bichos iam lá tomar água para as ovelhas ver e se transformar e parir filhos listrados, malhados e salpicados. Aí eu te pergunto: ovelha é um bicho? 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 É a ovelha que opera o milagre. É a ovelha que opera o milagre? Ou é a fé do cara porque ele fez isso? Você entendeu? Quem é que, quando Deus foi lá e chamou Abraão e disse: Abraão, olha para as estrelas do céu. Tua descendência será incontável como a areia da praia. Quem é que fez o negócio acontecer? Foi a estrela, foi a areia. Deus plantou a ideia na mente de quem? De quem? De quem que Deus plantou a ideia? Na mente humana. E o crente Abraão olhou aquelas estrelas e disse: meus filhos! Quem disse? Foi o Abraão, meus filhos, ou foi as estrelas que disseram meu pai? É o que o Paul Yansho fala. Ele se coloque diante de ti. Entendeu? Coloque diante de ti. Olhe, gere. Você tem que parir. Você tem que gerar no seu coração a fé. Entendeu? Para expulsar. Ele era miserável. Eu precisava de uma escrivaninha, de uma cadeirinha, de uma bicicleta. Para trabalhar para Deus. Para Deus. Eu tava ouvindo, eu escuto esse homem. Eu disse, Deus, me ajuda, eu quero isso. Porque se eu não puder fazer isso, acabou pra mim. E por que que Deus aperta tanto comigo? Porque Ele quer que eu tenha.
que Deus está te apertando? Uma vez eu escutei do... Ai, meu Deus. Tô com a feição do homem na minha frente e não consigo dizer... Monroe, Miles Monroe. E ele fala assim, aquilo que você mais necessita, aquilo que você mais detesta, aquilo é aonde Deus te colocou para vencer. Então, eu odeio política. Você tem que trabalhar com política. E ele falou que ele tinha um discípulo lá e que o cara dizia assim, eu não suporto ver esses caras fazendo tudo errado. Então, aonde que você tem que estar? Isso! Entendeu? Eu tô passando por uma dificuldade financeira horrível. Aonde que o Senhor quer me usar? Quer me tratar e me usar? Porque você só vai poder dizer para alguém como é que se faz depois que você já fez. Porque você lê, você vai lá e lê e vê o Jarcã fazer um prato. Aquele dos bolos, né? A batalha dos bolos lá. O cara faz um bolo aqui, aí você diz assim, você vê o cara fazendo início, meio e fim, diz assim, eu também faço. Vai fazer. Faz o bolo que eu quero ver. Eu pago pra você fazer. Nem tem dinheiro, eu pago pra você fazer. Você não faz. Mesmo tendo visto. Chama o teu filho, ensina pra ele uma receita mais complicadinha e diz pra ele agora, tu faz. Ele não faz. Porque ele não tem o quê? A prática. A prática, alguém tem que andar junto com você. Entendeu? E como é que você desenvolve a prática? Fazendo! Então, como é que você alarga as tuas tendas? Fazendo, lutando com Deus. Como é que o cara lutou com um anjo? Eu não te largo até que tu me abençoe. Eu não te largo até que você me abençoe. Então, foi a estrela que disse meu pai Abraão? Não, foi ele que olhou para o céu, para as estrelas e disse, meus filhos. Foram as ovelhas que se transformaram? Não foi ele, pelo mover do Espírito nele, porque Deus plantou o sonho nele. Você precisa de finança, você precisa do emprego, você precisa de saúde, você precisa do quê? Você tem que trazer do mundo espiritual. Como é que traz o mundo espiritual? Como é que traz o mundo espiritual para a Terra? Por guerra. Primeiro lugar, a Joyce Meyer tem um livro que chama O Campo de Batalha da Mente. Aonde que está a guerra? Com quem que Deus guerreia muito mais do que com o diabo. Deus não guerreia com o diabo. Você não entendeu ainda? O diabo já está derrotado. Quando Jesus entrou no mundo, queridos, o diabo já estava derrotado. Então ele ainda deu a última cartada. Ele falou, Jesus, vamos fazer o seguinte, você entrou, já está aqui com poder e autoridade, então vou dar a minha última cartada. Se prostra diante de mim. Que era a única saída que ele tinha que dar cartada. E Jesus disse pra ele, cara, sai pra lá, né? Entendeu? Chega de graça. E o diabo fez o quê? Então vieram anjos e o serviram. Quem é o protótipo de nós hoje? É Jesus. Ele foi o primeiro que foi feito, ele é o modelo. Que é a forma que nós temos que estar na forma. Tu não entendeu ainda? Os anjos nos serviram. Se nós estamos revestidos de Cristo, quem é que nos serve? Quem tem que nos servir? Anjos, querido. Entende a dificuldade do cristão? Não está no diabo, não está no mundo, está em si mesmo. Nós somos criaturas terríveis. Então, nós temos que pegar o nosso filho, colocar dentro do castelo, travar todas as portas, fazer uma redoma, vesti-los com uma armadura. Entendeu que Deus me falou do veneno? O veneno vai vir. Entende? Vai vir pelo ar. Porque o diabo vem para matar, roubar e destruir. Só tem um impedimento. Qual é? O Deus que eu sirvo. Na minha casa, não Satanás. Porque eu sei em quem eu tenho crido, eu sei quem me prometeu. Senhor, meus filhos vão andar dentro das trevas e não serão contaminados, não serão envenenados. Eu clamo a tua promessa, eu vivi numa casa. Deus me levou para tantos lugares dolorosos. Meu marido quebrou. E nós vamos morar de favor numa casa. E eu glorifico o nome de Jesus. Porque ali o Senhor tratou comigo e eu posso testificar para você. E tinha escorpião por todos os lados.
sentada assim, o bichinho vinha caminhando, ele parece um robozinho. Ele vinha caminhando assim, ó, tranquilo. E então, quando ele te via, ele acelerava. Sabe por que ele é artrópode? Porque pesa articulação igual um robô. É fantástico aquilo. E no início, me deu um desespero. Porque não sei se você sabe, o escorpião ele anda pela parede. O escorpião sobe na cama. E eu tinha 2 crianças pequenas, muito pequenas. Muito pequenas. A Vitória era um bebê praticamente. E eu fiquei muito desesperada, tá? Porque se um bicho daquele ferroasse a minha filha, ia ser gravíssimo. E você não sabe se ele é aquele pimentinha que dá dor e para uma criança pequena é horrível, pode matar, ou se ele é dos serratos, que esse mata uma pessoa adulta. E como é que você vai saber? Você não vai saber. Até que o mal aconteça. E aí eu reclamei a palavra de Deus. Reclamar não é a tua palavra diz. Não, você diz, Deus, eu reivindico. Eu reclamo, eu clamo a ti o cumprimento da tua promessa. A tua palavra diz que pisará serpentes, escorpiões e nenhum mal te será feito. E como é que isso aconteceu naquela casa? Entende? E eu sei que isso aconteceu naquela casa, porque nós moramos meses lá. E as paredes eram de madeira e tinha brechas desse tamanho que eu não aguentava aquilo. E eu fui numa loja, eu comprei aquela espuma que preenche, e eu tentei preencher todas as brechas. Eu fiz a minha parte, entende? Mas eu não colocava veneno, porque se aqueles bichos ficassem nervosos, eu até chamei a vigilância e disseram, se a gente jogar veneno aqui, o que vai acontecer? Os bichos vão ficar nervosos e aí sim eles podem vir enferruar. E aí eu parei de usar. Até para barata, eu disse, melhor ter barata do que esses bichos ficarem nervosos. Porque não tinha. Eles podiam entrar por todos os lugares. Não tinha forro. Você entende? A casa tinha, assim, traves todas roídas de cupim. E foi o teto que o Senhor me proveu. Você entende isso? A glória que há nisso. Teve um dia que nós fomos na igreja, quando nós voltamos, eu abri a porta, e era muito escuro, e eu abri a porta e fui ligar a luz. E antes de ligar a luz, eu vi um bicho correr. E eu disse, é uma barata. E eu fui lá e pisei em cima, de qualquer jeito, com um chinelinho. E adivinha o que era? Quando ligou a luz, era um escorpião. Bem caludo. Mas eu pisei no escorpião. Você entendeu? E nem o mal se me fez. Por quê? Porque Deus estava sendo fiel comigo. E ninguém nunca foi enferruado naquela casa. E eu juntei vidros. Sabe aqueles vidros grandes de maionese assim? Vidros. Não é um vidro, não é 2 vidros, são vidros. Porque eu pegava o escorpião, que eu descobri que o escorpião, se você jogasse veneno nele, ele se fechava todinho e continuava vivo. E nem toda vez você tem coragem de ir lá e... Então eu botava eles lá dentro, e tinha álcool, e eu fechava aquele vidro e eles morriam lá naquele álcool. Foram vidros. Um monte. Você entende isso? Se eles saíam de dentro do ralo da pia, eu tava sentada ali no banheiro e eu olhei assim e começou a sair umas coisinhas transparentes. Eram os filhinhos, a mamãe tava atrás deles, você sabe, né, que é a escorpioa. Vamos assassinar o português. Os filhinhos vêm todos nas costas dela, milhares. E eles iam subindo. E aquilo me deu um terror tão grande que eu joguei álcool e taquei fogo naqueles escorpiões. Esse é o protótipo, entendeu? De Deus na sua vida. O escorpião tá ali com milhares de coisas que querem destruir você, que querem te ferir, te machucar. Então, você vem com o fogo e acaba com eles. Você entende isso? Mas se a palavra não estiver em você, você não faz isso. Nada. A palavra de Deus tem que estar em você, tem que estar arraigada em você. Você tem que vestir a pele de Jesus. E Jesus veio para cumprir o quê? A palavra. Então, se você não sabe que promessa é para você, você não tem nada. Qual é a promessa de Deus para sua vida? Busque em Deus, busque em Deus, busque em Deus.
a sua promessa, a sua verdade. Deus, o que é que tu quer que eu faça hoje? Qual é o cumprimento que eu preciso ter? Senhor, me firma na rocha, que eu não oscile nem para a direita nem para a esquerda. Eu quero estar em ti firme. Eu sei, Senhor, que a única coisa que está escrita na tua palavra que eu sei que é obrigatório. Sabe? Tem os requisitos facultativos e os requisitos obrigatórios. Você quer uma vaga de emprego? Você tem que ter nível médio, você tem que ter nível superior. Isso é obrigatório. O resto, as outras competências, se arruma. Agora, isso eu não abro mão. É o que diz o empregador, não é? Isso é requisito obrigatório, é ser brasileiro para ser eleito. Você entende isso que eu tô te falando? Qual é o requisito obrigatório? Todo crente tem que ganhar almas. Qual é a grande comissão? Qual é a comissão? Se você é discípulo de Jesus, você tem que ir. Você tem que ir. Você tem que alcançar. Ah, mas eu sou funcionário público, eu não posso ir e ser missionário. Ótimo. Então, finanças. Você tem um computador assim como esse aqui, ó, que eu tenho? Uma luzinha? Você tem a sua voz? Então, fale da palavra de Deus. Vincule no YouTube. É de graça. Manda para aquela sua família lá perdida, que acha que tá salva porque tem um monte de religiosidade, e tem a família que tá dentro da igreja e é só religiosa. Aquela pessoa que você diz assim, esse não precisa orar por ele porque é crente. Às vezes, querido, é esse que é o porquê que Deus quer salvar e vai pro inferno. E ele nem tá dentro do, como diz o outro, do saravá, e ele nem tá dentro do satanismo, e nem da gnose, nem não sei o quê. Falei! Eu, por muito tempo, ia pro inferno. De malicuia, como diziam os colegas, né? Então, porque eu estava dentro da igreja, mas eu não entendia nada. Achegai-vos, pois, a mim, que eu me achegarei a vós outros. Serei achado de vós, pecadores. Isso, né? E eu achava que eu ia dar jeito na minha vida. Não é maravilhoso quando a gente acha que a gente pode? Eu digo assim, é o tempo da inocência. Querido, querida, você acha que você pode resolver os seus problemas? Só lamento. Sabe por quê? Porque Deus diz assim, sem mim nada podeis fazer. E eu vou ler o versículo que o Senhor colocou no meu coração hoje para falar com você. Talvez Deus te dê uma revelação aqui. Vamos lá? Eclesiastes 1. Palavra do pregador, filho de Davi, rei de Jerusalém. Vaidade de vaidade. Você entendeu? Sem ele, nada podemos fazer. Tudo aqui vai passar, é palha. Sabe o que é palha? Sabe aquela palha da cestinha do seu filho, da Páscoa? Você joga lá no fogo, o que acontece com ela? Ela nem pra pegar fogo, é como se fosse evaporasse o negócio. Você já fez esse teste? É assim, é isso que ele tá falando, é vaidade, é palha. O fogo faz assim, acabou. Diz, rei de Jerusalém, vaidade de vaidade, diz o pregador, vaidade de vaidade, tudo é vaidade. Tudo não tem nenhuma substância nisso. A substância nós temos que gerar aqui, na nossa alma, no nosso íntimo. Nós temos que expurgar tudo que é ruim. Por que fala passar no cadinho? Ali derrete o ouro e a prata e numa temperatura altíssima. E então vai se formando como se fosse uma natinha de coisas ruins. E aquilo com aquele, quanto mais o fogo fica forte, mas aquela natinha vai saindo. E então o ourives vai lá e tira aquilo. E ali o que sobrou é puro. É só aquilo que aproveita. E às vezes essa natinha é o 90%. Por quê? Porque aqui você não tem nada, você não tem seu carro. É seu? Não. Se você morrer, vai pra quem? Se bater. Entendeu? É perda total. Tudo que temos aqui é perda total. Hoje você tá vivo, seu filho tá vivo, amanhã não.
É temporário. Isso aqui, que coisa mais provisória do que tá aqui? A sua saúde. Ontem, do nada, eu tive um abalo na minha saúde. Então, como é que é? A saúde é definitiva? Não. Ela é temporária, provisória. Você só sabe o valor da sua saúde quando você a perde. Por que esses ricaços aí, todos poderosos que se acham muito, eles vêm dar um testemunho de quando eles vão buscar Deus? Por quê? Porque eles achavam que ele era senhor de todas as coisas, tinha muita coisa, que ele tem um convênio. Entendeu? E morre. Como todos nós vamos morrer. Tanto o mendigo quanto o rico. Não é que a palavra de Deus diz que aí o rico lá, que não era de Deus, vai lá e pede pro mendigo que sentava na porta dele, molha lá a pontinha, só pra dar uma refrescadinha aqui na minha língua. Por quê? Porque tudo é vaidade. Elon Musk. Tu acha que o Elon Musk vai pra onde? Não interessa. Eu tô dando um exemplo dele porque tu acha que ele não come feijão? Que ele não vai no banheiro? Ah, ele vai, querido. E tu acha que ele não tem dor de barriga como você tem também? E um dia o bichinho vai roer o corinho dele também, como vai roer o seu, como vai roer do mendigo que senta lá na porta do mercado. Cuidado! Cuidado, porque Deus ama o mendigo como eu amo, o Musk como ama eu. Porque Deus ama a todos. Cuidado quando você julga. Cuidado! Porque Deus ninguém julgue, porque eu conheço, eu sou o Senhor das almas. Tudo me pertence. Até o diabo pertence a Deus. Ah, não pertence? Então, né? Sabe? Quando... Eu vou dar um exemplo. Você tem um gato, tem um cachorro, né? O gato mesmo, o gato é o pior, né? Porque o cachorro ainda é mais obediente. O diabo, vamos dizer assim, ele é um gato de Deus, entendeu? Ele não obedece, ele não se submete, entende? A quem é que tu pensa que fez? Então, quando você lê em Jó, ele veio de rodar o mundo, ele se apresentou junto com os filhos de Deus. Entendeu? Então ele foi lá porque ele se apresentou junto. E por que ele se apresentou? Porque Deus não pode com ele? E ele tratou Deus com muita reverência. E ele foi pedir para tocar na vida do cara. Não foi pedir? Foi pedir, venha, eu posso. Porque se ele não tiver legalidade, ele não vai tocar na sua vida. Por quê? Porque você tem dono. Sabe aquele cachorro que, coitadinho lá, miserável, tá na rua? A gurizada chuta ele. Mas pega aquele cachorro com coleira bem bonito dentro do seu pátio. Mesmo que o seu portão esteja aberto, acha que o guri vai entrar lá e vai chutar seu cachorro? Por quê? Porque tem você. Você tem dono. Eu não sei por que eu tô falando isso, mas eu tô te explicando. E o resto é vaidade. Você não é dono de nada. Você é apenas um administrador, um dispenseiro. Entendeu? Você é o copeiro, você é o mordomo daquilo que Deus te deu. Não é seu, é dele. O dinheiro que ele manda você dar é dele. Ah, mas eu já dei dízimo e oferta. Querida, você não entendeu nada não, né? Se eu te disser, dá esse carro, você dá. Você dá. Sabe por quê? Porque senão você vai estar em rebeldia. E aí o diabo vai dizer assim, sabe? Eu tô aqui me apresentando diante de ti. Sabe aquele cara lá? Ele nem é como o Jó. Posso tocá-lo? Então você não vai ter o carro. E vai queimar a sua geladeira e o seu rádio. E o carro que você não deu vai matar o teu filho. Não sei porque eu disse isso, mas eu tô te dizendo. Ai. É ruim de dizer essas coisas porque a palavra é pesada. Sabe aquela oferta que tu reteve? Porque eu não tô dizendo quando aquele pastor maluco lá, que chega e fala, me dê tudo porque Deus vai te dar em dobro. Não, querido. Eu tô falando quando Deus fala. E você sabe que Deus falou. Só que você não quer obedecer. Você não tem nada. Nem o seu fígado é seu. Descobri isso ontem. Meu fígado não é meu. Ele se rebelou ontem e o mundo é incrível. Como um simples fígado. Veja bem que a gente tem dentro da nossa barriga que a gente nem viu a cara do fulano. Ele se revolta e o mundo gira. E você diz assim, gente, nem a minha mente funciona. Tu entende isso? Você tem calafrios
e a sua mente, nem o seu cérebro consegue funcionar direito por causa de uma coisa que você nem vê que tá lá no meio da sua barriga. Você entende isso? O que que você tem? Se nem o seu fígado é seu. Entendeu? E todas as coisas concorrem para o bem daqueles que amam a Deus. E aqui, esse homem está falando é tudo vaidade. Então, você acha que você pode segurar o vento? Você acha que você pode segurar o diabo? Você acha que você pode segurar os teus filhos? Os teus netos? Você acha que é na sua força? É porque você vai colocar a sua asa assim em cima deles? Então eles vão estar protegidos? Oh, coitado! Ah, coitado, é porque eu tô na igreja. Então o diabo não vai tocar nos meus filhos, o meu filho não vai ser drogado e não sei o quê. Aí você vê o filho do pastor, olha o julgamento. O filho do pastor se tornar adicto e um bandido. E você diz o quê? O que você diz? Ele não cuidou da casa dele. É isso que você pensa no seu coração, aqui, ó. Às vezes você nem fala, mas você pensa. Ele não cuidou da casa dele. Ele tá em pecado. Ele não cuidou do filho dele. Ele deixou o filho na escola, no mundo, e aí o povo lá da escola do mundo fez isso, fez aquilo outro. Que defeito tinha Jó? Ó, que defeito tinha Jó? Jó sacrificava pelos filhos dele, porque eventualmente eles podiam pecar. E Deus chamou o diabo, não foi qualquer um que falou. Esse quem é como meu servo Jó? Deus pode falar isso a seu respeito? Cuidado. Quem é como meu servo Jó? Quem é como ele? Ele é um homem reto diante de mim. É isso que ele fala pro diabo. O diabo diz para Deus. E Deus já tinha o Kairós, ele já sabia. Mas ele permitiu tudo isso para quê? Para que eu visse isso hoje. E quando nós estávamos conversando com meus filhos, mas Deus não é justo de fazer isso com Jó. Por quê? Mas os filhos dele não tinham nada a ver, eles morreram. Eu disse, mas e para onde que eles foram? Não sei de Abraão. Sim, para Deus. E quando teu filho morre, ele vai para onde? É isso que é importante. Para Deus não importa a enfermidade, a falência, a falta. Isso não é importante. Importa a alma. Porque Deus deu para você uma vida lá. Ele te chamou e te escolheu lá naquele tempo, lá na eternidade. Ele te mandou para cá para desenvolver a sua alma. Deus se importa com alma, com alma, com alma. Deus quer, para Deus, o mundo inteiro vale nada. Ele só quer a alma. Para Deus, uma alma vale mais do que o mundo inteiro. Você entendeu a dimensão disso? E tem a ovelha perdida que hoje Deus vai colocar diante de você. Você tem que salvar essa alma. Alma, salve a sua alma primeiro. Entenda quem é Deus, entenda quem é você, entenda a obra redentora de Cristo, entenda isso tudo, você só vai entender se você estiver na palavra. Se você deixar o Espírito Santo ministrar em você, você só vai criar músculo espiritual se você estiver na palavra, o Espírito ministrando e você proferindo a palavra. Foi assim que Deus tratou comigo. Foi assim que Deus tratou com o Kent Reagan. Ele estava com 17, 18 anos, morrendo na cama do hospital, todo deformado. Ele não tinha saída para ele. Mas ele achou saída onde? Na palavra de Deus. Aí veio o Paul Yansho. E estava morrendo de tuberculose. E ele tossia e saía pedaços do pulmão dele. E então veio aquela menina. Você escuta os testemunhos. Todos eles são iguais. E aí veio aquela menina e falava para ele. E falava, e não entrava. Então ela orou por ele, chorou por ele, e ali o Espírito de Deus tocou nele. E aí ele foi buscar o quê? A palavra. E quem é que faz as coisas acontecerem? É a palavra. É a palavra que é a espada, a palavra que desce, a palavra que divide você do mundo, a palavra que te ensina, a palavra que você luta com o diabo. Sem palavra, sem poder, sem força, sem nada. Mas eu fui lá e eu fui batizado, cadê a palavra em você?
Cadê a raiz em você? Você tem que sair, tem que morrer para o mundo. Ah, eu fui batizado. Você tem que morrer para o mundo e viver em Deus. Viver em Deus, viver em Deus, viver em Deus. Eu sou a videira verdadeira, aquele que estiver em mim. Como? Você morreu, batizou, morreu, não continue morto. Entre na videira verdadeira, entra nela. E como é que eu faço isso? Olha o que a palavra de Deus diz aqui, é fabuloso. Geração vai. Esse Deus me dá uma palavra para dizer para essas mulheres desesperadas pelos seus filhos. Filhos, filhos. Porque a gente não sabe o que fazer com os filhos e a gente sente muita culpa. Por que será que eu tô fazendo certo pelo meu filho? Será que o meu filho tá assim por minha causa? O que eu tenho mais que fazer? Eu tenho que falar mais isso, eu tenho que dizer mais aquilo, eu tenho que dar mais isso, eu tenho que dar mais aquilo. E eu disse, Deus, me dá uma palavra. E ele deu essa aqui. Geração vai. E geração vem. Ou seja, nossos pais, nós, nossos filhos. Mas a terra permanece para sempre. Levanta-se o sol, hoje de manhã, e pôs-se o sol, como ontem no fim da tarde, hoje vai ser de novo, e volta ao seu lugar, onde nasce de novo. As coisas continuam acontecendo, até que tudo se conclua. E o vento vai para o sul e faz o seu giro para o norte. E volve-se e revolve-se. Na sua carreira, retorna aos seus circuitos. Ou seja, tudo tem um caminhar diante de Deus, querido. A natureza é um ciclo. A sua vida é um ciclo. Existe alguma coisa fora do trilho? Não. Você que não conhece a viagem. Diante de Deus eu manifesto larga ansiedade. O que eu devo fazer? O que eu vou fazer? O que eu quero? O que há? Deus me mostra. Oh, meu Deus. A minha ansiedade. Como pagarei as contas? Estou desempregada. As contas que eu tenho que pagar são como um tsunami. Já passaram muito por cima da minha cabeça. A doença. Não existe mais o diagnóstico. Diz que é. Tem dias, meses. E aí? Quem é Deus na sua vida? O que você, quem é a tua rocha? Você tá na rocha ou você tá na areia? O que é que você acredita no seu coração? É isso que vai fazer a diferença na sua vida. Se enquanto você não for, você não vai ter. E Deus diz, eu sou. Tudo em todos. Eu sou. Eu sou grande, eu sou. Entende a dificuldade das pessoas? A dificuldade das pessoas é entender. Depois que ela entender, ela rompe. Quando Paul Yansou recebeu de Deus a ideia de que ele precisava de uma cadeira, ele precisava de uma escrivaninha, de uma bicicleta, o que ele foi fazer? Por isso que eu peguei e passei nos meus grupos a quarta dimensão, para as pessoas escutarem, a mulher tá falando, o homem tá falando, tem 1000 ali, tem um livro, você baixa gratuitamente, PDF, e ele vai fazer o quê? Pedir para Deus, Deus, eu preciso de uma cadeira, eu sou teu servo, eu faço... E Deus disse, tá, é justo. E aí ele foi orar. E ele continuou orando, e não aconteceu. E aí Deus disse pra ele, você não tá entendendo. No mundo do espírito é o seguinte, não, é que nem a pessoa diz assim, eu quero um marido. E ele conta essa história também. Eu quero um marido. Mas que marido é? Hã? É alto, é baixo? É preto, é branco? É amoroso? É raivoso? Que tipo de pessoa é essa? Que profissão tem? Porque quando teu filho vai no mercado com você, ele pega e diz assim, ó, vou dar esse exemplo, porque tá aqui perto de mim. Eu quero café. Aí você diz assim, você quer o café Xing Ling ou você quer o café... Aí seu filho que já não é besta, ele diz assim, eu quero o melhor. Entendeu? Não fazendo propaganda, mas dando um exemplo com o que tá aqui, que veio na minha mão. Entendeu? Sem merchan. Tá certo? Entendeu? Então ele vai dizer assim, qual doce que você quer? Eu quero esse da marca X.
Aí você vai dizer assim, mas por quê? Porque esse é o melhor. O que é melhor para você, às vezes nem é o melhor para Deus, mas Deus quer que você saiba que Ele tá te dando aquilo que tu pediu. Quando você pede um carro para Deus, você tem que dizer, Deus, primeiro você vai lá na concessionária. Não sei para que eu tô falando isso. Tu vai lá, faz um test drive, tu entra no carro, tu cheira o carro novo, aí tu bota a mão nos bancos, sente aquele odor, põe as tuas mãos ali, olha bem que cor que tu quer, tira foto de todos os jeitos, e então tu coloca diante de você. É que nem os galhos, os ramos de álamo. E ali você declara todos os dias até a consumação. Jesus disse, está consumado. Porque ele via a obra de Deus pronta. Porque ele estava morrendo. Não tinha mais nada que ele pudesse fazer. Ele disse, está consumada a minha parte. Agora faça a sua. Recebeu? Então, o Yansho fala, a mulher orava 10 anos por um marido, mas não tinha marido. Por quê? O que ela pediu pra ele? Deus, eu quero um marido. E Deus disse assim, não, querida, mas eu tô com 1.500.000 marido aqui. Qual que você quer? Você quer o mais alto, o mais baixo, o que é músico, o que é professor? E ela escolheu. Ela escolheu o alto, o magro, o professor, não sei o que, não sei o que. E aí, eu disse, você, Yansho, o que você quer? Que cadeira você quer? Ah, eu quero uma cadeira de rodinha. Eu quero assim, eu quero assado. E a escrivania, assim, assim, assado. E a bicicleta? Eu quero a bicicleta americana, porque ela é mais forte. E de marchinhas. E então, ele foi ainda fez a bobagem de contar. Você não conta, exceto para quem está orando junto com você. E quem é capacitado, porque senão tu vai ter um monte de guri, que nem aqueles guri que ficava rindo do profeta que ele era careca, então ele teve que chamar o urso para matá-los. Você não pode impedir, porque senão é pecado. Você não pode pedir para o urso matar as pessoas que riem de você. Quem trouxe o riso foi você mesmo sobre sua vida. Então, eu tô pobre, necessitada, contas atrasadas, e eu digo, eu sou milionária. E as pessoas vão rir de você. Vão rir. E você diz assim, não. Aí o Yansho falou assim, eu tô grávido. Porque ele contou, e os guri foram lá na casa dele para ver a cadeira, a mesa e a bicicleta. E aí ele não sabia o que dizer para eles, porque ele tinha dito que ele já tinha, mas ele já tinha no espírito. Ele tinha que trazer para a carne, para o mundo material. E aí os guri começaram a rir. E ele disse assim, não, eu tô grávido. Você tá entendendo? De uma bicicleta, de uma cadeira e de uma escrivaninha. E aí, e eles riram. E o diabo é astuto. E todo mundo olhava para ele e ria. Ele tinha vergonha. E eu sou milionária. Por quê? Porque o meu pai é milionário. Milionário não, bilionário, trilhardário, sei lá, Deus, o que que Deus é? Deus é incrível. Deus é o Senhor de tudo. Tem uma areia, um grão de areia lá no mar, uma ali na frente da minha calçada, é dele. Tem uma folha em alguma árvore no mundo, é dele. Tem algum peixe no mar, é dele. Tem uma baleia, é dele. Tem uma estrela no céu, é dele. Tem um sol, é dele. Aqui, ó. Esse fio do meu cabelo é dele. O fôlego que eu respiro é dele. A mistura de gases na atmosfera é perfeita, porque senão eu morreria, tudo morreria. É dele, foi ele que fez, assim. E aí, as pessoas se debatem, que nem um peixe na ponta do anzol. O que viveremos? Como seremos? O que teremos? Oh, meu Deus, que comeremos? Peça ao Pai, que gratuitamente, graciosamente dá. O que você... Tem coisas que você simplesmente... Eu lembro no início da minha conversão, Deus me mostrou tantas coisas graciosas, que eu fui lá e a menina chegou com febre, ela ia no UPA, fazia dias estava com febre. Então eu abracei e a febre sumiu. E a outra, ela tinha outra doença e não foi assim. E Deus faz, porque primeiro Ele fez para que eu soubesse que Ele era tão gracioso, tão bondoso com aquela menina, Ele teve tanta misericórdia dela e de mim. Porque
porque eu fui instrumento ali. E depois ele me ensinou a trazer cura do mundo espiritual para o mundo material. E agora ele está me ensinando a trazer coisas do mundo espiritual para o mundo material. E é fácil? Não, não é fácil não. Não é fácil. Mas está tudo conquistado. Você está entendendo? Está tudo lá, tem que trazer para cá. E se você está ouvindo isso é porque você precisa. Você precisa de emprego. É o diabo, ai Deus, é o diabo que está retendo ou sou eu que estou em pecado? O que está acontecendo? Por que não desenrola isso? Você não está pronto. Então lute com o diabo, crê em Deus, resiste ao diabo. Resista, resista, declara a palavra, luta com ele, resista, resista, resista. Declare a glória de Deus sobre a sua vida. Eu sou aquilo que a palavra diz que eu sou. Eu sou. Você é o quê? Sarado, curado, remido pelo sangue de Jesus. Eu tenho todas as coisas que meu Deus diz que eu tenho. Eu tenho unção abraâmica sobre mim. Eu sou mais rica que Salomão. Entenda quem você é nele. Veja bem, Paulo diz uma coisa sensacional. Revestivos. Já viu uma luva? Revestivos de Cristo. Você herdou a promessa de Abraão que você pode se revestir de Cristo. O que Cristo tinha. Quando Cristo precisou de finanças, ele disse o quê? Ó, discípulo, vai ali, ó, pesca ali. Mas o que tem a ver a pesca com o dinheiro que precisava dar, o que? O tributo. Eu estava assistindo a Paixão de Cristo e aí eles acusam ele de não querer dar o tributo para César. É mentira! Então, você que sonega, cuidado! E da onde que eu vou tirar o dinheiro para pagar tudo isso que esse povo quer? Você ainda não entendeu nada! Você não entendeu nada! Não é por causa do dinheiro que você é pobre porque você não entendeu nada. Você vai dizer, pai, é injusto, os caras estão me engolindo, me socorre, me dá o peixe que tem a moeda dentro da boca. Ah, pai, eu me revisto de Cristo, Senhor. A tua palavra diz que maiores coisas fareis. E como é que lá no centro, não sei qual, de não sei o que, os caras fazem doença sair e não sei o que, e aqui eu não consigo fazer nada. Você não está na palavra nele, você não se revestiu de Cristo, você não fez nada que tinha que fazer, você está aqui desobedecendo. E Jesus fala para os discípulos, eles trazem o guri endemoniado lá. E Jesus fala o que para eles? Até quando vos sofrereis? Porque vocês não entenderam nada. Nada. Você acha que você vai fazer e vai parir a bênção? Não é você. Você primeiro tem que abrir o canal para eu entrar e fazer por você. E como é que abre o canal? Pela palavra, declara a palavra é eu e você, palavra. Sabe como é que aquele povo racha o coco? Pá. Não é assim? Você entendeu? Não é por olhar pelo coco, você tem que rachar esse coco, você tem que quebrar. Veja bem, quando é que a muralha de Jericó caiu? Depois de eles terem obedecido todos aqueles dias. Eles marcharam em silêncio. E não foi o grito deles que derrubou as muralhas. Não entendeu? Não foi assim, foi a onda sonora. Não, querido. Vai lá e grita. Junta um bando de gente e grita diante do muro. Vamos ver se o muro cai. Cai nada. Era uma muralha, caramba. Era uma muralha. Sabe como é que eram as muralhas naquela época? Vai lá olhar as pirâmides. Era assim, dessa largura. As pedras gigantes que era capaz de suportar aquelas toras que eles amarravam e vinha e batia. Então, tu acha que uma onda sonora, uns gritos de um povo, pouco povo lá, ia derrubar a muralha? Tu acredita mesmo nisso? Tu é mais bobo que eu.
Então, quem é que quebra a muralha da sua vida, dos seus nãos, dos seus impedimentos? É Deus. E como ele faz isso? Pela fé. O que Jesus disse? Se tiverdes fé como um grão de mostarda. O grão de mostarda é o menor. Então, podia ser pequena. Entendeu? E então você vai jogar esse monte. Uma montanha. Como é que tu imagina que é? Na sua cidade tem montanha? Tem um montinho. Tem um montinho de terra. Olha bem, a formiga fez um montinho ali. Imagina esse montinho saindo daqui e indo para lá. Para isso você tem imaginação, cada um tem imaginação para uma coisa. Então Jesus tinha imaginação da montanha, você pode ter da montinho da formiga. Como é que é? Que então isso aqui vai sair daqui e vai vir para cá. Como? E Jesus era um tonto? Era um mentiroso? Então o que ele falou? Se você tiver fé, como um grão de mostarda, vai ser feito isso. Isso aqui vai sair daqui e vai ir para lá. Vai jogar. Isso é verdade ou mentira? É verdade, querido. Sabe por quê? Porque o poder não tá aqui, o poder tá lá. E ele vem, entra aqui e sai por aqui e o negócio se manifesta. Como é que a pessoa fica curada de um minuto para o outro? Tu já viu? Eu vi um vídeo. Eu nunca tinha visto. E então eu vi o vídeo da perna da pessoa crescendo. E a oração caindo lá na África. A oração caindo poderosamente. E o povo crendo em Deus, o Espírito Santo fazendo. Como? E por que aqui ele não está fazendo? É por minha culpa. Porque eu não estou trazendo o céu para a terra. E é por isso que eu passo pelo que eu passo. É por isso que você passa pelo que você passa. Porque você foi vaso escolhido e te chamou desde a fundação do mundo. Não é por causa que você não está passando por isso, não é por causa que você, da sua finança, é por causa disso, por causa da sua saúde, por causa dos seus filhos. Não é por isso, porque você ainda não conseguiu manifestar a Deus na terra. Porque você não está posicionado para receber dele. Porque você ainda não entendeu nada. Veja bem, tudo é vaidade. O sol nasce de manhã. Alguém fica falando assim, o sol se levanta e se põe. Né? Então o vento vai e volta. Vai para o norte, vai para o sul, volve e revolve. E depois ele volta para o mesmo circuito. O que é circuito? É um círculo. E o que rompe o círculo? Poder. 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 Como tem o poder? Você precisa de dinheiro? Dinheiro é poder. Porque com poder você tem dinheiro, você tem saúde, você tem todas as coisas. Nele você tem todas as coisas. Você entendeu? Nele. O poder tem que vir dele. É para ele. Nele. Para ele. Dele. Todos os rios. Isso é esse versículo que Deus diz para mim dizer para você. Todos os rios correm para o mar. Para o mar. Para o mar. Todos os rios correm para onde? Para o mar, para o mar, para o mar. E o mar não se enche. Você entendeu? Todas as águas, toda a unção corre para o mar. Para o objetivo maior. Qual é o objetivo maior? Para chegar no mar, para fazer a vontade. E essa vontade nunca é satisfeita e ela precisa continuar sendo implementada. Há um lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todos os dias você tem que correr para onde? Para o mar. Para o mar. O mar é o objetivo. O objetivo é a glória. A glória de quem? A sua. Ai, agora eu sou milionário. Agora eu tenho um carro. Agora eu tenho trabalho. Agora meus filhos conhecem a Deus. Mas e você? Seus filhos vão ser salvos? E você? Jesus, no final lá, ele... sabe qual é o objetivo meu? É que no dia lá ele diga assim... Teu nome está escrito no livro da vida. Não foi isso que ele falou? Senhor, os demônios se nos submetem. Eu via Satanás cair do céu. Ele disse assim, cara, isso não vale nada. Foi Jesus quem disse. Ele disse, eu faço crescer pernas, eu ressuscito mortos. A minha sombra cura. Isso não vale nada. Você não entende o que vale? Que o teu nome está escrito no livro da vida? Esse é o segredo. Entendeu? Você está rolado no reino.
Você está entre os que herdaram a promessa. Você vai ser meu irmão sentado na mesa do meu pai. Eu estou à direita do pai, você vai estar à minha direita. Oh! Porque você é daqueles santos que vão estar lá. Porque quando Jesus montar o seu cavalo e tiver escrito na coxa dele, Rei dos Reis, Senhor dos Senhores, Rei Senhor dos Senhores, quem é que vai com ele pelear e vencer Satanás? É você. Você tem que ser aprovado. Você está na escolinha de como que vence. Todas as coisas são canseiras. Aqui tudo é canseira, querido. Vai resultar em quê? Você vem e ganha dinheiro esse mês e no mês que vem o dinheiro se vai. Por quê? Porque você tem que pagar as contas. Aqui tudo é consumível. E a conta de luz vem todo mês. E a conta de água vem todo mês. E o aluguel vem todo mês. E o imposto vem todo mês. E todo dia tu tem que comer. E tudo se consome. E as coisas, elas estragam. E aí, então, você comprou essa vassoura, amanhã você tem que comprar outra. E hoje você comprou o pneu do carro e amanhã você tem que comprar outro. E hoje você tem essa carne e essa carne não tá ficando mais jovem. E as coisas vão acontecer para você. A vida tá acontecendo na sua vida. E só tem uma certeza. Que de você tem que sair poder. E autoridade de Deus. Porque senão você tá frito. Porque ai de você, que você seja contado com aqueles que ele chamar e disser assim, vem cá. Ai, Jesus, ai, sou eu, olha, eu fiz milagres no teu nome, e eu isso, e eu aquilo outro, eu tive um otimismo sensacional, eu ia na igreja, e eu pulava, e eu ia em tudo quanto era coisa, e eu proferia a tua palavra, e eu curei enfermos. Isso não tá falando pro homem lá da macumba, ele tá falando pro crente, pro homem que tá lá, pra mulher que tá lá dentro da casa dele, fazendo a obra dele. Ele diz, nunca te conheci, vai pra lá. Como diz o outro, vai sentar na cadeira pegando fogo? E aí? É grave. Então, por que ele disse para os discípulos, não me interessa que o demônio se submeta, me interessa você. Você entendeu? O teu nome tem que estar escrito. É isso que é interessante. É a intimidade do Senhor, é para aqueles que o temem. É para esse que ele vai dar aliança. Tem uma música maravilhosa assim, intimidade do Senhor é para os que o temem, aos quais dará a conhecer sua aliança, dará a conhecer. Você entendeu? É a Valnice Milhomens. Ou a Valnice, como o povo diz, 1000 homens. E essa mulher, entendeu? Eu lembro que me contaram que a igreja dela estava sem telhado. E construída. E a igreja não tinha telhado e não tinha o que fizesse acontecer. Então ela pegou a navalha e passou sobre a sua cabeça. Ela disse, estou humilhada. Eu estou humilhada porque a casa do meu pai não tem telhado. Como é que eu vou estar exaltada e com os meus cabelos? Enquanto a casa do pai está pelada e humilhada. Enquanto não tiver telhado sobre a casa do pai, não crescerá cabelo na minha cabeça. E eu te pergunto, o cabelo cresceu na cabeça dela como? Porque a casa do pai veio primeiro. E você é dessas? E você é desses? Ou você é aquele crente todinho, o que precisa do leitinho? Ai, me dá, me dá, me dá. Você ainda não entendeu nada. Não tem poder na sua vida. Ai, mas eu falo a palavra. Ai, o diabo também conhece a palavra melhor que você. Tem 6.000 anos aqui. E ele conhece de capa a capa. Qual é a diferença? O diabo não tem poder de Deus. Ele vai lá e pede diante de Deus aquilo que está na palavra. Ele pecou, ele não tem o sangue, ele não tem poder, não tem autoridade, portanto, ele faz como Jó na sua vida. Mas Jó, coitadinho, não tinha Jesus. Eu estava falando com os meus filhos hoje. Jó não tinha Jesus. Jó, coitadinho, não tinha Jesus.
E você tem! Se já tivesse Jesus, cara, ele ia chutando o Satanás até... Entendeu a diferença? Ele não tinha espada. Ele não tinha proteção. Ele não podia chegar diante do Pai. Quem podia era quem? O Satanás. Hoje nós temos quem? Jesus. Nós estamos aqui, nosso Espírito Santo, e Jesus está lá. E a palavra de Deus diz que ele é o nosso quê? Advogado. Ele não é o promotor para nos acusar. Veja bem, hoje ele não é o promotor. Hoje é dispensação da graça. E se eu dei meu sangue, eu estou ainda no Kairos de Deus pingando sangue por você. Eu te dei a minha pele toda lanhada para você vestir e ir diante do Pai. Dizer, Cristo está em mim. Eu sou justificado. Eu tenho direito a todas as coisas. Direito de aliança. Eu tenho direito às bênçãos abraânicas. Porque eu sou o descendente prometido a Abraão. É difícil as pessoas entenderem. E é isso que Deus fala para mim, eu tô falando para você. Se você não entender isso, você não tem nada. Você tá morto. Você tá morto espiritualmente. Por que a sua sombra não cura? Por que você não tem o que Deus diz que você tem? Por que as coisas não se manifestam? Por quê? Porque você não tá fluindo o poder de Deus na sua vida. Você tá, o dia amanhece e o dia anoitece. O dia amanhece, o dia anoitece. Amanhece, o dia anoitece. E você não cresce. Você continua criança. Jesus disse para os discípulos, até quando vos sofrereis? Essa casta só sai com jejum e oração. Então, Jesus, quando os discípulos foram perguntar para Jesus, eles foram perguntar o quê? O que eles foram perguntar para Jesus? Eles perguntaram primeiro. Tem duas coisas que os discípulos vêm e pedem para Jesus. Veja bem, eles andavam com ele. A primeira coisa, eles viram que Jesus andava para lá e para cá e fazia os sinais. E eles não disseram assim, Jesus, como é que a gente expulsa esses demônios aí, ó. Como é que faz crescer perna, fazer ver? Eles viam que Jesus fazia o quê? Orava. E Jesus não chamava eles para orar. Vamos lá orar, garotada. Vamos reunir todos nós e vamos orar. Vamos fazer uma reunião de oração aqui. Não, Jesus não fazia isso. Não. Jesus ia no secreto. Ele, papai e ele. Ó. Jesus saía. Ia lá pro monte, sozinho. Jesus, a única vez que chamou eles para orar foi quando ele foi lá e verteu lá, suou sangue, lágrimas de sangue. E ele disse para os caras, por que vocês não conseguem ficar um pouquinho acordados? Eles são um protótipo nosso. Você não consegue ficar um pouquinho mais acordado na madrugada? Você não consegue estar comigo? E os discípulos perguntaram, como é que a gente ora? E ele deu o protótipo da oração, que é o famoso Pai Nosso, né? Que é a oração sacerdotal. Só que quando você olha para aquela oração, você tem que rir. Pai Nosso. Não é tio, não é avô, não é vizinho, é pai, aba. Pro pai que o filho pede, me dá o pão, me dá tudo. Tu tá no céu, eu tô aqui na terra. O pão nosso sustenta a nossa carne, esse veículo carnal aqui, porque a gente precisa, tu tá sabendo. Dá hoje. Não é me dar para eu encher o meu celeiro. Me dá o sustento hoje porque eu preciso fazer. Porque eu confio em ti. Entendeu? Eu confio em ti. Nada me faltará. É o que tá lá. Em Salmos 23, né? O Senhor é meu pastor e nada me faltará. Deitar-me faz em verdes pastos, guia-me mansamente, águas tranquilas, refrigera a minha alma. Põe uma mesa para mim na presença do meu adversário.
unge a minha cabeça com teu óleo, meu cálice transborda, bondade e misericórdia certamente me seguirão, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Isso talvez você não saiba recitar, mas eu recito porque faz 23 anos que eu ando. E eu busco a palavra. E ainda assim eu não sei. A maioria eu não sei, eu me... Como que eu não sei? Eu tenho que saber. Até eu morrer, eu vou saber. Todos. Entende? Porque guia-me na justiça, por amor ao teu nome. Guia-me na justiça. A entender quem é Jesus na minha vida. Quem me justifica. Quem tá pagando ainda o preço naquela cruz por mim. Eu ainda tô pecando. Venha o teu reino. Aí você diz assim, ai, que venha o reino de Deus sobre as nações. Não, querido. Se Jesus é o verbo e é o executor, ele não tá na terra. Quem tá na terra e tem que se revestir dele e fazer a obra dele é você, que vai trazer o reino. Entende? Venha o teu reino, seja feita a tua vontade na terra como no céu. Quem é o implementador, o executor, o verbo? É você, sou eu. Perdoa tudo que eu faço. E nós também, porque tu nos ama e nos perdoa, nós não temos direito de reter nada contra ninguém. Isso, a mulher lá, adúltera, nem eles te condenaram, nem eu. E se Jesus não condena, quem sou eu para condenar alguém? Tô falando. Não nos deixa cair em tentação. Quem é que cai na tentação? Porque vem a circunstância. E sempre vai vir. Enquanto você estiver respirando, vai vir a tentação. Quem nos livra da tentação é Deus. A gente pode saltar para fora da tentação? Não pode sem Deus. Não pode. Porque o diabo é o quê? Ele tem 6.000 anos de ser humano. Ele é o cara, ele tá sabendo. É ao nosso redor existe um mundo espiritual. Aonde ao nosso redor tem anjos, ao nosso redor tem demônios. Eles estão todo mundo lá com a sua caderneta tomando notas. E isso desde que Adão entrou na Terra. Já estava lá quando Adão pecou. Isso. Então ele tá sabendo de tudo, como é que é. Então quando seu olhinho brilha em alguma coisa, ele já diz assim, já aloca a legião de demônios para ir lá. Porque a concupiscência da carne opera contra o espírito guerreia com a carne com o espírito. Se o teu olho brilha por Deus, ele diz, olha, a gente tem que colocar uns empecilhos aqui. Porque senão essa maluca aí, esse maluco, vai ir lá e vai estragar aquilo que a gente tá armando pro fulano, pro beltrano, pro cicrano, porque já tá assim, alinhado para eles entrarem no caminho dessa pessoa. Então a gente tem que atrapalhar. Porque eles não estão atrapalhando a sua vida, eles estão atrapalhando o reino. Reino de Deus. Você é uma embaixada. O que é uma embaixada? A gente escuta isso, é bonito, né? Uma embaixada luminosa no meio das trevas. E aí você vai lá, no meio do Irã, do Iraque, dos muçulmanos e de todo esse... E você vai lá e tira aquela pessoa da China, da Coreia do Norte, você pega... Não é gostoso a gente imaginar isso? Você pegando aquela pessoa lá oprimida, que não pode nada, e você leva ela pra dentro da embaixada. A gente pensa na embaixada americana. Entendeu? Daquela embaixada, daquele poder que vai tirar ela das garras do inimigo. Se você estivesse lá na Coreia do Norte e você fosse pegar um irmãozinho seu lá da igreja perseguida e você fosse salvar ele para não matarem ele, como é que ia ser? Isso é fácil? Ia ser difícil? Ia ter obstáculos? Ia ter perseguição? Sim! Entendeu?
Agora, esse seu vizinho, esse seu colega, essa porta de trabalho tem perseguição, porque tem pessoas ali que precisam ser salvas. Então o inimigo vai colocar 1000 obstáculos e a quem cumpre tirar os obstáculos. Isso! Pra você com Deus. Não é pra você, é casadinho ali. Aquilo que você mais odeia é onde Deus vai te colocar. E o Miles Moore estava perfeitamente certo nesse dia que ele falou isso. Que aquilo que você mais detesta, você detesta a gritaria, você detesta estar num ambiente conturbado. E aí ele quer te colocar onde? As pessoas não querem te ouvir e aí ele te leva para onde? Para onde você, ele diz assim, vai falar. Mas, Deus, ninguém vai assistir. E eu detesto isso. E ele diz, mas eu amo. Obedeça! Submeta-se! Submeta-se! Submeta-se ao que você não quer, porque não é você que deve querer, sou eu que quero fazer. Não é por você, é por mim. Não é de você, é por mim. Sou eu, sou eu, sou eu em você. Porque todo dia vai amanhecer. Todo dia o vento vai ventar. Todo dia o sol vai aparecer. E vai fazer todo o seu caminho no céu até descer. Isso até que tudo se consuma. Até que tudo esteja consumado, como Jesus consumou todas as coisas. E você, a tua trajetória, você vai ter vida e fôlego nessa terra enquanto eu quiser te usar. Enquanto você for instrumento para mim, acabou de ser instrumento, não serve mais, está imprestável, eu te recolho. E aí depois, aí sim, depois eu vou te julgar. E aí eu não vou ser doce. E não vou ser o cara que disse lá, eles não te julgam nem eu. Não, querida, aí eu vou fazer justiça entre os bodes e as ovelhas. Aí eu vou separar o joio do trigo. E aí, se você não andou comigo, não teve intimidade comigo, aí sim você tá frito. Porque aí você vai pro Sheol. E Jesus, quando ele disse, pai, não me abandona, não é porque ele estava com medo da dor, ele estava com medo do Sheol. E você tem medo do Sheol? Você não tem medo do Sheol? Não? Oh! Eu nem preciso dizer que você tá por fora. Imagina ter um bicho te roendo, te comendo as suas carnes e você não morre. E o bicho não morre. E o fogo lá é eterno. O que é o fogo? Imagina que você está numa fogueira. Sabe o que nem faziam com as bruxas lá? Sabe o que é morrer numa fogueira? Que a pessoa é tanta dor que ela desmaia. Só que aí o fogo entra na terminação nervosa e ela volta. E ela acorda. E a dor é insuportável. E não acaba. Não acaba. Porque chega um momento que a pessoa é assada na fogueira. Entendeu? E morre. Agora imagina a pessoa que é assada na fogueira e não morre. Que tormento, é tormento, tormento, tormento. Aí quando as pessoas falam assim, pecado, de inferno, é afastamento de Deus. Parece light, né? Não é light? A visão é light, mas Jesus permitiu, na sua palavra, de fazer você entender. Se você não entender isso, dê tudo que você tem para não estar no Sheol. Aí eu nem amo Deus tanto assim, mas ame para não estar no Sheol. Para não entrar em justiça com Deus, esteja em Cristo, ser revista de Cristo, do seu poder, da sua autoridade, para não estar no Sheol. Para o seu nome estar escrito no livro da vida. Jesus disse, a única coisa que te importa, cara, é estar com o nome escrito no livro da vida. Não é o diabo cair, não é as pernas crescer, não é o milagre acontecer. Esse mundo aqui, quando Jesus ressuscitou Lázaro viveu, mas depois ele morreu de novo. Então que sentido há nisso de ressuscitar o morto? Que sentido há no Gadareno? O Gadareno estava cheio de demônios. E aí saiu os demônios, ele ficou. E aí ele falou de Jesus. E aí quando voltaram os discípulos lá, o que acontece? Aquele povo já estava domesticado, porque eles viram o poder. E o Gadareno depois, o Gadareno morreu. E a terra comeu, os bichos comeram. E
os discípulos, os bichos comeram. E eu, provavelmente, se Jesus não voltar antes, os bichos vão me comer também. E aí nós vamos entrar onde? No descanso, nós vamos ficar em stand-by. Até Jesus voltar. Jesus voltou, meu filho. Aí é julgamento. E a minha filha, mãe, o Apocalipse, eu disse, querida, vem, Senhor Jesus é Maranata. E as pessoas colocam medo nas crianças e temor. Assim, se você morrer hoje, para quem tu vai? Tu sabe para quem tu vai? Você sabe para quem você vai? E ela tava com medo. Mas se você sabe para quem você vai, você não tem que ter medo. Você sabe para quem você vai, o medo não está em você, não te habita. Porque você vai pro Pai, pro seio do Pai. Ele vai cuidar de você como um bebê, ele vai te amar, vai prover para você todas as coisas. E não vai ter lágrima, não vai ter dor, vai ser bom. Mas para isso você vai ter que merecer. Merecer. Você merece? Você merece? Você vai merecer quando você tiver intimidade. Porque não adianta eu te falar, você tem que sentir. É como dizer da fruta do dragão, tu nunca provou, você não sabe que gosto tem. Você tem que sentir. É pessoal, intransferível. Se você nunca comeu feijão, como é que... Me descreve que gosto tem feijão. Me descreve o gosto da batata frita. Me descreve... Não tem como. É só a pessoa fazendo, sentindo que ela vai sentir. Para um cego, se ele nunca viu, ele não tem como saber como é que é. Que cor é verde? Ele vai dizer, não sei. Mas todos nós, 99% de nós, sabemos que cor é verde. Como é que é a cor verde? Mas um cego de nascimento não sabe que cor é verde. Porque ele nunca experimentou. E assim todas as coisas de Deus. Por isso que falam que a palavra de Deus ela é rasa, que ninguém se afoga, e fundo, que ninguém encontra o fim. Porque quanto mais ele trabalha com você, mais ele trabalha com você. E mais fundo você vai com ele. E quem começou como eu há anos atrás, eu não tinha profundidade. Então, o que eu sabia era o que a letra estava dizendo. E depois Deus começou a falar comigo, ministrar através do Espírito Santo, e Deus foi me mostrando. E às vezes eu chego e falo para as pessoas, gente, olha que maravilha, isso que Deus me mostrou. E as pessoas dizem assim, né? Por quê? Porque ela não consegue alcançar. A ideia não consegue manifestar nela. É que nem eu estava passando um sofrimento terrível e Deus falava, vinha e eu via os irmãos falando do amor. Eles assim, amor, é lindo amor, eu quero amor, mas amor não paga a conta. Amor não cura doença. E hoje Deus diz para mim assim, o maior poder que existe no mundo inteiro é o amor. Tanto é importantíssimo que assim como eu já dei fé para cada um, eu que derramo amor nos corações. Deus, derramo amor nos corações. E eu experimentei isso quando eu orei com uma moça, 3, quase 4 meses no hospital. Deus derramou um amor por aquela menina que eu era capaz de dar a minha carne para ser queimada por ela. Você entende? Eu era capaz de dar a minha carne para ser queimada por ela, uma pessoa que eu nunca vi. E aí? E eu nem conhecia. Eu acho que hoje, olhando para trás, eu acho que eu era capaz de mais coisas por ela do que eu sou pela minha filha e pelo meu filho juntos. Por quê? Porque Deus derramou amor ali para me mostrar, para me experimentar, para que eu pudesse sentir o gosto que tinha. Trabalhar para Ele e agir em nome dEle, naquela vida, naquela família. Você entende isso? Você entende? Mas é para quem experimenta, é para quem quer estar, para quem sabe que a única necessidade é estar, é ter intimidade, é estar o quê? Na videira. É nele, é dele que vão sair as coisas. Entendeu? Você era de outra árvore, a sua árvore morreu. Você está enxertado
É dele que as coisas vão fluir. Eu nunca vi uma árvore com dores de parto, fazendo força para as coisas acontecerem. Não, elas simplesmente permanecem nele. Resistir, pois, ao diabo, permanecer em Deus. E tudo será entregue, tudo será feito, tudo será consumado. Olha só, todos os rios correm para o mar e o mar não se enche. Ao lugar para onde correm os rios, para lá tornam eles a correr. Todas as coisas são canseiras, tais que ninguém pode exprimir. Os olhos não se fartam de ver, nem se enchem os ouvidos de ouvir. O que foi é o que há de ser, e o que se fez, isso tornará a fazer. Não há, pois, novo. Não tem nada de diferente debaixo do sol. Ai, mas hoje as pessoas são mais más que antigamente. Ah, não, mas antigamente as pessoas eram mais más. A maldade, desde que o diabo corrompeu Adão e a Eva lá no paraíso, já existia. Na mesma intensidade. E esse hoje, a palavra de Deus diz que opera o espírito de engano para te enganar. E se possível, enganaria até os eleitos. Você é eleito? Você tem que experimentar todas as coisas aonde? Aqui. Compare. Compare. Porque senão você vai ser enganado. E aí você vai ser traído. E aí você vai ser arrastado para o chão. Há alguma coisa que se possa dizer, vê, isso é novo? Não! Foi nos séculos que foram antes de nós, já que não há lembrança das coisas que aconteceram antes e as coisas depois também não vai ter memória, entre os que hão de vir depois delas. E aí ele fala assim, eu, o pregador, venho sendo rei de Israel em Jerusalém, apliquei o coração a esquadrinhar e a informar-me com sabedoria de tudo quanto sucede debaixo do céu. Este enfadonho trabalho impôs Deus aos filhos dos homens para nele os afligir. Afligir no trabalho. Você vai trabalhar aqui todos os dias. Todos os dias vai ter coisas com as quais você vai ter que lidar. Atentei para todas as obras que se fazem debaixo do céu do sol, e eis que tudo era vaidade correr atrás do vento. Aquilo que é torto não se pode endireitar, e o que falta não se pode calcular. Disse comigo, eis que me engrandeci, sobrepujei em sabedoria a todos que antes de mim existiram em Jerusalém. Com efeito, o meu coração tem sido larga experiência da sabedoria e do conhecimento. Apliquei o coração a conhecer a sabedoria, a saber o que é loucura e o que é estultice, idiotice, e vim a saber que também isto é correr atrás do vento, porque na muita sabedoria há muito enfado, e quem aumenta a ciência também aumenta a tristeza. Porque quanto mais a gente sabe desse mundo, mais tu fica triste. Só que para esse homem, ele viveu antes de Cristo. Ele não tinha proteção do escudo, do capacete, e ele não tinha espada para combater o inimigo. E nós temos. Mas qual é o que ele não tinha? O que não era tão forte assim naquela época? O espírito de engano. Então, nós vamos para a internet hoje e vemos o pregador A falar isso, o pregador fala B, e o outro dizer C, e o outro dizer D. Claro que existem coisas que são boas e edificantes e nós temos que ir atrás disso. Sim. Sim. Mas então, cadê o seu momento de intimidade com Ele? Na palavra, no secreto, no oculto, fechar a porta e ir lá orar. Cadê? Onde está? Onde está o secreto? Onde está o oculto? Aonde Deus trabalha com você e em você? Aonde está a intimidade? E sem intimidade ninguém verá que a Deus. Se você não tiver intimidade, você não vai ver Deus. Se você não vai ver Deus, você vai para onde isso? Sheol. Mas em teu nome eu preguei, em teu nome. E nós estamos falando de filhos. Se você não ensinar, o mundo tá vendo, tá lendo o seu livro. Os seus filhos estão lendo o seu livro. Os seus filhos estão lendo o seu livro.
Os seus filhos estão lendo o seu livro? E você escuta o pregador fulano, o beltrano, o cicrano. E cadê que você lê a palavra? Cadê que você divide o pão na sua casa? Cadê que você os ensina? Paulo foi criado nos pés de Gamaliel, que era um sábio. Oh, revelação, ele não andou com Jesus, mas ele sabia toda a lei. E aí Jesus pegou, derrubou ele do cavalo, da lei que ele andava, e disse, você tá cego. Porque os seus olhos veem, mas não enxergam. E ele ficou cego. Então ele foi lá e teve uma ajuda de um homem de Deus. E aí então ele saiu e ele precisou ir para Pedro, para Paulo? Não, ele foi para quem? Fazer a obra. Por quê? Porque ele já conhecia a palavra. Ele já sabia os profetas. E aí ele só foi no mover do Espírito. Porque Jesus ali o capacitou. O Espírito o encheu para fazer, para ir. E se você não está cheio para ir, então você não tem nada. Você está errado. Você está errada. Você acha que tu pode proteger os seus filhos? Que você pode fazer alguma coisa por eles? Você está errado. Você está errado. Deus é tudo em todos. É o que Deus me mostrou. Você pode estar dentro da fortaleza, com a armadura. O veneno vai chegar. Pelo ar, pela água, vai matar. Porque o mundo jaz no maligno. Quem nos protege? Isso! Submetei-vos, pois, debaixo da poderosa mão de Deus, e ele vos exaltará. Como é que eu protejo a minha descendência? Isso, estando na videira verdadeira. E os seus filhos estão lendo o teu livro? Então, tome cuidado para que o diabo não te engane. Para que o vento diga assim, você está errado, você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Você tem que fazer o que Deus te mandar fazer. Como que eu sei isso? Estando na intimidade? Na intimidade, que uns foram chamados para isso, outros para aquilo. E a culpa, o meu filho me mostrou. Vou contar para vocês de novo o que é a culpa. A culpa, você se sente culpado. Eu não posso ficar o tempo todo com meus filhos ensinando. E aí o professor diz ABC e você tem que ir da sua casa. Fazer o quê? Palavra, Bíblia, palavra, porque a palavra confronta, a palavra cria raiz, a palavra. Há poder quando eu reclamo a palavra de Deus. Quando eu digo para alguém que precisa ser curado, eu chego para aquele doente e digo assim, verdadeiramente Jesus está pregado no madeiro nesse dia e está saindo o sangue dele e esse sangue está pingando sobre a sua vida. E verdadeiramente ele já levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo que estava sobre ele. É que vai te dar a cura. É que te dá paz. Pelas suas pisaduras fostes curado. E quando eu falo isso, então Deus inclina. Jesus diz, é verdade. E o diabo... Então a pessoa fica curada. Sabe por quê? Porque eu sei a palavra. E o diabo não sai sem guerra. Não saiu sem guerra do céu, não vai sair sem guerra da sua vida, da sua finança, do seu emprego, dos seus filhos. Então, Senhor, a minha descendência é bendita em Abraão, porque eu já me revesti de Cristo. Não vivo eu, mas Cristo vive em mim. E acabou. Não vive meu filho, mas o Cristo que eu sirvo vive em mim. Vive em mim, vive nele. Eu sou o protótipo do crente Abraão. Eu sou viva porque o descendente de Abraão veio e viveu. E padeceu e pagou o preço. E me deu a si mesmo para que eu pudesse me revestir e ser justa diante de Deus. Então, quando o diabo se apresenta lá, eu me apresento também. E nós dois guerreamos lá diante do trono de Deus. E quem sai vitoriosa? Eu, a vitória é minha. Sabe por quê? Porque diante de Jesus Cristo, todo joelho se dobrará e toda língua confessará o senhorio dele.
E quem está em mim é Ele. E eu sei quem eu sou nele. Então, você pode pular num pé só, se pendurar no teto, dar triplo mortal carpado, pode fazer tudo quanto é coisa, pode ser ativismo de tudo quanto é. Você pode ir em todas as igrejas, ouvir todas as pregações, pegar o YouTube, escutar de manhã, de tarde, de noite, e a sua vida vai ser morta. Cadê você e a palavra de Deus? Cadê você e a oração no teu quarto? Cadê o teu obedecer? Você diz, ai, lá vem essa irmã de novo falando esse monte de coisas. Eu tô olhando aqui no meu reloginho, tem 1h50 que eu tô te falando. E Deus me mandou falar e eu queria falar pouquinho. E lá estamos nós de novo. E eu tô obedecendo. Porque obedecer é melhor do que sacrificar, lá em 1 Samuel. 15. E eu encerro por aqui. Porque se de tudo isso que eu te falei, você não conseguiu pescar que existe poder em estar. Não tem, Deus não diz para você, tem poder em fazer. Deus diz para você, tem poder em fazer. Deus diz para você, de vós nada podeis fazer. Você não pode fazer nada. É que nós somos humanos, nós temos essas mãos que a gente faz pão, a gente limpa, a gente dirige, a gente tudo quer pegar com as mãos. Então pegue com as suas mãos a sua Bíblia. Abra bem os seus olhos, leia a palavra, declare a palavra, e aí sim. Use as suas mãos para abraçar as pessoas, para abençoar as pessoas. Unge as suas mãos com óleo e vai nos enfermos. Mas não é o óleo da sua mão, nem a sua mão que vai fazer acontecer. É a palavra de Deus. É o verbo. E esse verbo não é o seu verbo, não é o que você quer dizer, é o que ele já disse que vai curar o enfermo. Não seja criança. Não seja criança. Não é você que vai ter que expulsar o diabo. Não é você que vai fazer o emprego aparecer. Não é você que vai fazer a prosperidade aparecer. Não é você que vai fazer as coisas. Não vai ser você que vai curar. É Ele em você. Por que fala da videira? Enxerta na videira verdadeira. Enxerta lá no galho. Você é o galinho da árvore que está morrendo. Você tem que enxertar. Como é que é o enxerto? Você corta ali. Você cola e amarra. E aí aquele galinho vive. E esse galinho vai dar fruto. E ele vai dar fruto conforme a sua espécie. E ele vai dar fruto, tu tá entendendo? E fruto não é parto. O fruto decorre simplesmente de permanecer. Permanecer. O fruto decorre de permanecer. Tu já viu aqueles videozinhos em que tem uma batata e o cara faz um furinho e ele pega aquele galinho e ele coloca dentro da batata. Então aquela árvorezinha enraiza todinha ali. Por quê? Porque a seiva da batata que o supre até ele ficar forte o suficiente. Então ele dá o quê? Ele vai dar batata. Se você tá com uma laranjeira, ele vai dar laranja. Se a galinha era de laranja, se for de goiabeira, vai dar goiaba. O que Deus te chamou para ser nessa terra? E você precisa se esforçar para dar goiaba, laranja ou dar batata? Não, querido. Você só tem que permanecer. Você tem que permanecer. Resista, resista, resista. Permaneça, permaneça, resista, resista, permaneça, permaneça, resista. E como é que eu faço isso? Palavra, 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 oração, 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 palavra, palavra, oração, oração. E vai romper. Ou Deus não é Deus? Deus não é Deus? Ou Deus é Deus? Revela-te a mim, Jeová. Revela para ele, Jeová, quem tu é na vida de cada um. Revela-te, revela-te, Senhor. Revela-te, Senhor. Nós queremos ver a sarça arder. Nós queremos ver a tua face, Senhor Jesus. Nós queremos o extraordinário, o incomum, o maluco de Deus. Nós queremos ver, Senhor, nessa terra. Nós queremos ver o mar se abrir. Nós queremos ver todas essas coisas. Ajuda-nos a permanecer. Dá-nos sonhos, visões. Dá no meio do teu povo sinais, prodígios e maravilhas. Para que
Para que aproveitou para aquele povo que saiu do Egito ver o mar que se abrir? Se eles andando no deserto se esqueceram de Deus. Não tem nem pó, nem cheiro dele sobre a terra mais. Mas isso chegou até nós para que nós víssemos a glória de Deus. Então, se nasceu uma perna no irmãozinho, se o aleijado andou, isso não é para você nem para ele, é para a glória de Deus, para que as pessoas vejam e glorifiquem o nome do Senhor. Tudo que acontece na sua vida não é para te satisfazer, é para que a glória dele apareça. Para que você chegue e dê testemunho na igreja do que ele fez. Se você se calar, o inferno vai se levantar. Porque não, o nome dele não foi glorificado. Eu nem sei porque eu estou te dizendo isso. Mas eu estou te falando. Então, se Deus fez na sua vida, levante, conte, para que todo mundo seja edificado. Porque senão a glória de Deus não vai resplandecer. E o inimigo vai ter lugar contra você. Levante-se, testifique, glorifique. E nunca se esqueça que se você está vivo é porque Ele quer. Se você não tem dor, não tem enfermidade, se tem um teto sobre a sua cabeça é porque Ele quer. E tudo está sendo feito para Ele, por Ele e nele. Deus está fazendo as suas finanças? Sim. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele pode mandar um peixe. A qualquer minuto vai chegar o seu peixe. Ah, mas abre a tua bolsa, deve ter $1 milhão lá. Ah, mas e como é de Deus? Assim como o homem pensa no seu coração, assim como ele acredita no seu coração, assim é. Vai lá e compra o cartão da loteria, mas não é do diabo? Tudo é do diabo, querido. Você tá no território do inimigo. Você é só embaixada. Agora, se o diabo usa a loteria para abençoar alguém, abençoar não, né? Para corromper alguém, Deus pode usar a loteria para fazer você prosperar. Deus pode te dar um emprego no meio do caos e do inferno. E lá você vai ser luz. Sim. E aquele povo vai ler o seu livro e vai querer o seu Deus que você serve. Ah, mas eu não aguento. Querido, querida, não sei nem para que eu tô falando isso. Eu não aguento isso. Quem te disse? Foi Deus que disse para você? Ah, não, isso não é para mim, eu sou fraca. Olhe, Deus quer te usar. Deus quer te usar. Ele quer que você vá. Cumpre o ID, a grande comissão. Ser forte, valente, corajoso. Resista, resista. Achegai-vos, pois, a Deus, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Todas as suas necessidades serão supridas. Isso é promessa. Você é o herdeiro do Abraão. Gálatas 3. Você é o herdeiro de Abraão. Você está revestido por Jesus Cristo. Receba essa palavra, inculque ela no seu coração, repita até que ela esteja debaixo da sua pele, até que você seja, porque Deus diz: eu sou. Senhor, eu te glorifico por esse dia, por essa manhã, em que tu tem ensinado, Senhor, a te obedecer e abrir a minha boca para falar o que tu fala comigo. Ó Deus, fala com esse povo, Pai. Ensina-os, Senhor, a receber a tua promessa, a saber quem tu é. E, Senhor, eu te peço, escreve o nome deles no livro da vida, Deus. Que eles não se percam, Deus, mas que tu seja achado deles, Senhor. Que eles colhem em ti, tu colhe neles, Pai. Senhor, que esses que me ouvem, Pai, sejam como Jesus disse, Senhor. Pai, nenhum dos que me deste se perdeu. Que eles não sejam perdidos, mas achados. Que o teu nome seja glorificado na terra, Deus. Em nome de Jesus, Senhor, eu te amo. Eu te glorifico. Tu és um Deus tremendo e maravilhoso. Tem misericórdia de mim todos os dias da minha vida. Tem misericórdia da minha casa e dos meus filhos, da minha parentela. Ó Deus, que a tua bênção, a tua graça, a tua provisão estejam sobre todas as nações da terra. Em nome de Jesus. Amém.